Queria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouquinho de você. Bom, eu sou o Pedro Formigoni, é um prazer estar aqui. Eu estou me formando agora em audiovisual, eu entrei em 2013 lá na USP e agora eu estou terminando meu último ano, entregando meu TCC e atualmente eu tenho trabalhado na área de publicidade, numa produtora chamada Movie Art e além disso eu toco meus projetos no paralelo, que aí é mais voltado para cinema e ficção principalmente, que é o que eu tenho explorado. Como é que é atuar no setor do audiovisual? Cara, atuar no cinema, aqui no Brasil principalmente, é uma coisa meio caótica, né? Então, porque antes de mais nada, e olhando para uma conjuntura, a gente não tem uma indústria estabelecida, né? O mercado de cinema hoje ele opera muito com os incentivos e as produções elas estão muito localizadas em grupos particulares. Então, o cinema aqui no Brasil... exato, são as bolhas famosas. Então, o cinema aqui no Brasil é muito difícil de você entrar no ramo de longa-metragem e conseguir entrar nessa lógica de produção operante, sabe? Mas é possível, sem dúvida nenhuma. E a gente está vivendo um momento agora com esse desenvolvimento tecnológico que está permitindo cada vez mais o acesso à câmera, né? O acesso a essas narrativas audiovisuais. Então, nunca foi tão fácil fazer um filme, né? Hoje, com o celular, eu consigo fazer um filme, e é um filme válido, sem dúvida alguma. Então, ao mesmo tempo que é difícil, é um mercado fechado e tem essas bolhas operando, eu vejo com bons olhos assim, o momento que a gente vive, porque eu acho que é possível você, aos poucos, traçando um caminho e produzindo por fora para ganhar uma visibilidade dentro do mercado. Por ter sido aluno da Universidade de São Paulo, te facilita entrar nesse universo do audiovisual de cinema? Tipo, como é que você poderia falar pra gente? Facilita sim, mas porque existe essa mística da USP, né? A USP como um grande centro acadêmico, que é uma grande bobagem, assim, na realidade. Eu fiz USP, não me arrependo de ter feito, e para mim foi muito bom para conhecer uma série de pensamentos diferentes do que eu vivia. Querendo ou não, é uma faculdade pública, e eu tive acesso e conheci pessoas de realidades e ideologias e pensamentos que não eram familiares para mim até então, que eu vim do ensino particular desde criança, lá de Campinas. Aí quando eu caí aqui eu descobri uma outra realidade e quem me mostrou isso foi a USP. Então, para mim foi muito bom. Na questão profissional, acadêmica, foi legal para fazer os contatos de quem estava lá comigo, mas ao mesmo tempo eu trabalho hoje com o pessoal formado na FAP, por exemplo, pessoal formado em diversos cursos aqui de São Paulo. E cinema vai muito de você, sabe? Do que você aprende, do que você corre atrás, dos seus interesses, do que você produz, do que você acredita. Então, na realidade, não precisa ter diploma para trabalhar nessa área. E que bom que não precisa. Então, ter feito a USP me proporcionou esse lado, essa visão que não me era familiar. E isso somado com essa ideia de USP como algo grandioso, acaba facilitando, sim, sabe? Mas eu tento construir isso sempre que possível, porque sou maluco. O que isso te dá um olhar diferenciado para alguém que, porventura, teve uma formação ou técnica ou teve só uma formação prática, pensando a importância da produção do conhecimento, a questão da sua formação? Então, a minha formação, ela necessariamente me proporcionou 4 anos de estudos voltados a cinema, audiovisual de modo geral. Isso eu acho que é essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar com isso. O que eu estou falando e o que eu quis dizer é que não necessariamente eu atrelo esse estudo à instituição USP. É perfeitamente possível você estudar cinema tanto quanto por conta própria hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, foram 4 anos que eu passei lá estudando cinema e assistindo filme, entendendo a linguagem
entendendo o dispositivo, entendendo o que já fizeram, o que já foi feito, o que já foi discutido. E isso é imprescindível para qualquer pessoa que queira trabalhar com isso, sem dúvida. Eu só acho que não é o único caminho, não é o único lugar para você tirar esse conhecimento. O que você fala pra gente sobre o audiovisual hoje? Eu acho que a gente vive um momento hoje muito interessante, que é essa disseminação tanto de possibilidades de captação quanto de plataformas de exibição. Então, se por um lado a gente tem câmeras cada vez mais acessíveis e mais compactas, a gente tem também plataformas disponibilizando a possibilidade de você mostrar o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer um filme e postar ele no YouTube. O YouTube, o Vimeo, o Facebook, eles proporcionam isso, eles são plataformas de visibilidade. Então, quando você atrela essas duas coisas, que é uma facilidade de captação, de edição, você consegue montar esse filme de um jeito... Ele está muito mais acessível hoje, e você juntar isso com essas plataformas de exibição, eu acho que a gente vive esse momento interessante que são pessoas começando a produzir em diferentes lugares, diferentes coisas e exibir isso para todo mundo de uma maneira muito acessível. E aí são conteúdos que começam a desenvolver a própria linguagem, sabe? Vamos supor, você estava falando do youtuber, dos vloggers, dos youtubers hoje. Eles desenvolveram uma linguagem própria, que é uma linguagem que eu estudo e eu acho interessantíssimo com relação a ritmo e montagem, que eu estou tentando aplicar num filme agora. Então, essas diferentes plataformas e linguagens que estão surgindo estão começando a se mesclar e virar um grande caos na produção audiovisual que eu acho interessantíssimo. Como é que tá a questão do digital e tudo isso? O digital é o que impera hoje, né? O meu curso da USP, eu comecei em 2013, a gente não filmou em analógico em momento algum. A gente não teve contato. O pouco que eu sei do analógico foi por conta própria, porque não foi ensinado na faculdade. Então, existe, e eu acho isso sintomático, porque existe essa lógica, existe... A gente está vivendo esse momento do digital, né? Então, tanto com relação à captação, com relação à exibição, e eu vejo isso particularmente com bons olhos, exatamente pela questão da acessibilidade. Sabe, você consegue filmar e exibir de um jeito muito mais acessível para diferentes camadas, sabe? Querendo ou não, fazer um filme é caro, sempre foi e sempre vai ser. Mas eu consigo produzir hoje um conteúdo audiovisual de uma forma muito mais barata, de uma forma muito mais rápida e principalmente muito mais acessível. Então, quando eu olho para o digital, eu vejo com bons olhos exatamente por causa disso, porque eu vejo essa produção vinda de diferentes lugares, diferentes ideias e com diferentes propostas. O que você poderia dar de dicas de lugares onde as pessoas poderiam procurar informações, cursos de formação, vivências ligado a isso? Tá, antes de mais nada, a internet está aí, né? E cada vez mais eu vejo a internet como uma possibilidade de aprendizado. Cada vez mais é possível você procurar cursos e procurar aulas e conteúdo de qualidade na internet, se não de graça, um custo muito baixo. Então, eu acho que esse é um caminho. Ao mesmo tempo, existem cursos, aqui em São Paulo, tem vários, que não necessariamente as graduações das universidades. Então, sim, existem cursos profissionalizantes, o SESC dispõe de muita coisa. Mas, para além disso, dos cursos e dos tutoriais de internet, eu acho que o mais importante é testar. Então, se existe essa vontade, se existe esse encanto com a linguagem audiovisual, a minha maior recomendação é pega e faz, sabe? Primeiro porque cada vez mais é possível e segundo porque a gente precisa. Quanto mais pessoas estiverem produzindo com celular e editando no próprio celular e postando no Instagram que seja, eu acho que é um desenvolvimento da linguagem. E é daí que a gente está começando, que as pessoas começam. E é um momento que cada vez mais isso é possível.
Então, se existe esse interesse, faça, vai atrás e produza. Dá para se fazer uma projeção aí dos próximos 5 anos? O que a gente vai... Desafios tem um monte. Eu acho que assim, os próximos 5 anos eles vão estar muito atrelados a esse desenvolvimento do audiovisual nesses outros âmbitos não convencionais. Ou seja, o que está sendo desenvolvido por fora, que não o cinema clássico ou a televisão clássica. Eu acho que são exatamente essas produções de pessoas que têm interesse, que estão começando e estão ganhando cada vez mais visibilidade com a internet e desenvolvendo a linguagem, elas vão ditar muito para onde vai esse mercado. Por quê? Porque essa produção atualmente é algo que interessa grandes empresas. A publicidade, e eu vivo isso no meu trabalho, está cada vez mais interessada por esse tipo de produção e por esse tipo de linguagem não convencional. Ao mesmo tempo, existe uma projeção e uma vontade do governo de nos próximos 5 anos colocar o Brasil entre as 5 maiores produções mundiais de cinema. Então, quando eu olho e faço a projeção, eu vejo o quê? Eu vejo uma vontade estrutural de um governo de apostar no audiovisual e, ao mesmo tempo, essa acessibilidade da ferramenta, proporcionando novas linguagens e novas experimentações. Então, eu acho que os próximos 5 anos vai ser meio que um caos dessa estrutura tentando absorver essas linguagens diferenciadas e, ao mesmo tempo, essas linguagens ganhando força e se desenvolvendo cada vez mais. Eu não tenho ideia, mas eu estou curiosíssimo para ver. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Então, essa foi uma nossa conversa rápida, a gente vai ter outros momentos. Então, essa nossa roda de conversa é meio para introduzir esse assunto aí do audiovisual, especificamente do cinema. Sim, sim. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, Silvio.